Mas não é só isso que vai ser o responsável, né? Você também vai precisar de uma organização adequada para maximizar o seu aprendizado. Não é para sair estudando aí atabalhoadamente, né? Totalmente atrapalhado aí. Ah, vou fazer as questões do Enem prova a prova, vou pegar ali, vou fazer. Tá errado, não é assim o jeito certo. Você precisa organizar, você precisa ter uma linha de ação contínua, constante, forte, para que você consiga chegar lá no dia da prova do Enem, tirar mais de 801 pontos na prova de matemática e passar em medicina no Enem. É tipo assim, ó, vamos lá. Eu tenho que fazer um objeto de madeira, né? Vamos colocar aqui uma porta. Simples, eu tenho que fazer uma porta. Aí você pega lá uma madeira, um toco de madeira lá, sei lá, e dali vai ter que sair uma porta. Tô exagerando aqui, né? Você precisa de atos que sejam organizados, de atos sistematizados e em ordem, para que no final de todo o processo você consiga chegar a uma porta, você consiga ver uma porta do outro lado. Se não for assim, você não vai conseguir ter uma porta do outro lado. Da mesma forma o Enem, você quer chegar lá no dia da prova e quer ter uma obra completa ali, né? Tirar mais de 801 pontos em matemática para passar em medicina no Enem. Você quer essa obra. Então você precisa de organização nos seus atos até chegar lá. Então tem muita gente que fala assim, agora eu já tenho uma estratégia aqui, vou fazer todos os exercícios do Enem, vou pegar a prova do Enem e vou prova a prova. Tá errado isso, essa não é a melhor estratégia. Como eu já falei, na matemática existe um conteúdo depende do outro, um conteúdo depende do outro. Agora, qual é o primeiro conteúdo, o conteúdo mais essencial? Você vai precisar desse conteúdo, começar por ele, trabalhar ele primeiro, porque é como se fosse uma grande escadaria. Você vai precisar pisar nesse conteúdo para ir para o próximo, e assim sucessivamente. Você vai subindo assim. Não é aleatoriamente sair fazendo prova a prova do Enem. Tá errado fazer isso. E também tá errado, você tem gente que se enche de teoria, vou decorar um monte de fórmulas, mas isso, vou entender todos, agora eu vou me esforçar com afinco. Vou entender todos os processos aqui da matemática. Você tem que entender o seguinte, olha só. Isso é mais do mesmo. Foi assim que ao longo de toda a vida tentaram te ensinar matemática. Não pode ser assim. Tem que ser de uma maneira diferente. Então, você precisa de uma organização para você crescer. Tá? Você precisa de uma organização para você revisar. O que é revisão? Revisar, para que serve a revisão, né? Revisão, ela serve para você, é como se fosse um armário, né? O seu cérebro é como se fosse um armário. Ele vai empilhando um monte de informação. E aí, em qual gaveta seria melhor você pegar um determinado documento? Uma gaveta que está mais ou menos aqui à sua altura, né? Quando você estiver em pé, você puxa a gaveta e você pega. Então, a revisão ela tem o objetivo de fazer isso, de deixar uma informação que você vai precisar de fácil acesso para você. De uma maneira que você estique a mão ali, puxe e você tem acesso a essa informação. Então, você precisa revisar para você mostrar para o seu cérebro o que é mais importante. Então, ele naturalmente, quando você mostra para ele o que é mais importante, ele organiza aquilo e deixa mais fácil acesso. Ele não vai deixar aquela informação, uma informação importante, numa pilha de documentos lá embaixo de todos, onde você tem que catar. Nada disso, não. Então, para isso que serve a revisão, você tem que ter um sistema de revisão adequado. Um sistema de revisão que vai te deixar na ponta dos cascos, realmente, para você tirar mais de 801 pontos na prova de matemática e passar em medicina no Enem. Se você não tiver tudo isso estruturado, o que vai acontecer? Você simplesmente você vai ser mais um no meio de todo esse processo. Você vai ser todas essas pessoas que não têm nada disso e ficam tentando lá tirar mais de 800 pontos na prova de matemática e correspondem a 99% do total. Você vai ser mais um dessas pessoas, tá? E aí, olha só. No seu dia a dia, você tem que saber quais são os exercícios que você vai ter que fazer, exercícios que vão maximizar essa sua pontuação. Você tem que separar, porque será que é possível você fazer todos os exercícios do que já caíram no Enem, desde o primeiro dia da edição do Enem até a última? Você vai fazer em todas as aplicações do Enem? São muitos exercícios para você fazer. Então você precisa saber uma forma de organizar todos esses exercícios. São mais de 1.300 exercícios só de matemática, que você vai ter que refazer. Alguns deles são mais difíceis, você vai demorar mais de 5 minutos, mais de 6 minutos para fazer, talvez. Ainda mais no início do seu processo. Talvez você demore 10 minutos em algum exercício, o que é natural. Mas é importante que você entenda
que você precisa organizar esses exercícios, separar eles para que seja mais fácil você conseguir fazer. Senão você vai também estar desperdiçando o seu tempo, tá?